Oi, turma. Nossa aula de hoje é sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, luz, contra o antigo regime trevas e pregava maior liberdade econômica e política. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. As críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos, como mercantilismo, absolutismo monárquico, poder da Igreja e as verdades reveladas pela fé. Com base nos 3 pontos acima, podemos afirmar que o iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, sem a intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, o predomínio da burguesia e seus ideais. Características do iluminismo. O iluminismo rejeitava a herança medieval, por isso passaram a chamar este período de Idade das Trevas. Foram esses pensadores que inventaram a ideia que nada de bom havia acontecido nesta época. Defendiam a limitação dos privilégios do clero e da igreja, bem como o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. A Enciclopédia Iluminista. Filósofos como Diderot e D'Alembert buscaram reunir todo o conhecimento produzido à luz da razão no compêndio dividido em 35 volumes, a Enciclopédia. A publicação da Enciclopédia contou com a participação de vários expoentes iluministas como Montesquieu e Rousseau. Suas ideias se difundiram principalmente entre a burguesia, que detinha a maior parte do poder econômico, entretanto, não possuía nada equivalente em poder político e ficava sempre à margem das decisões. Economia. Em oposição ao mercantilismo, o Estado deveria praticar o liberalismo. Ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. Essas ideias foram expostas principalmente por Adam Smith. Alguns, como Kesnay, defendiam que a agricultura era a fonte de riqueza da nação. John Locke enfatizava que a propriedade era um direito natural do homem, enquanto Rousseau apontava que esta era a razão dos males da humanidade. Política e sociedade. Contrários ao absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição. Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária. Com isso, queria-se afirmar que todos deveriam pagar impostos e minorias, como os judeus, tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. Embora houvesse algumas vozes a favor das mulheres e até pensadoras iluministas, nenhum homem defendeu realmente a concessão de direitos para elas. Despotismo esclarecido. As ideias iluministas se espalharam de tal modo que muitos governantes buscaram implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus respectivos estados. Isso acontecia sem que os monarcas abdicassem de seu poder absoluto, mas apenas conciliando aos interesses populares. Deste modo, estes governantes faziam parte do despotismo esclarecido. As ideias iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas, como exemplo o fim do colonialismo e do absolutismo e a implantação do liberalismo econômico, bem como a liberdade religiosa, o que culminou em movimentos como a Revolução Francesa. Iluminismo no Brasil. O iluminismo chegou ao Brasil através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia. Igualmente, vários estudantes que iam à Universidade de Coimbra também tiveram contato com as ideias iluministas e passaram a difundi-las. Essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial e fomentar o desejo de mudanças. Assim, o movimento das luzes influenciou a Confidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Principais pensadores iluministas. Segue abaixo os principais filósofos iluministas: Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, John Locke e Adam Smith. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, o iluminismo. E para fixar o assunto,
Eu proponho atividade em casa. Escreva em papel pautado um texto sobre a influência do iluminismo no Brasil, e no mínimo de 15 linhas. Então, tome essa nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Um beijo.